Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que está se comportando a ARC B570, o lançamento dela no quesito de reviews, né? Foi hoje, também tem nas lojas já para comprar essa placa aqui. Então vamos ver como que ela se equipara às placas de entrada atuais, que no caso é a RX 7600 e a RTX 4060. Vamos ver como que ela se introduz no mercado atualmente no quesito preço-performance, né? Ela vem num preço aí de $219, por volta ali dos seus $30 abaixo da B580. E eu acho que sinceramente não faz tanto sentido assim você pegar essa placa ao invés da B580 se ambas estiverem no preço correto, apesar que essas placas ainda não apareceram no Brasil, pelo menos eu não vi nenhuma ainda no Brasil para comprar aqui nas lojas, pelo menos por parte da B580, pelo que eu vejo, os reviewers, né, os canais gringos falando aí, é que são placas que são escassas hoje em dia, né, você não consegue encontrar muito ali para comprar no preço MSRP, que é o preço base que a Intel citou ali, né, que são os $250 no caso da B580, né, até que a B570 hoje em dia ainda tem, porque lançou agora, né, lançou hoje basicamente. Só que a B580, pelo que o pessoal fala, é uma placa ali que tá meio que sumida do mercado. Lançaram ali meio que foi um paper launch, que eles falam, que é um lançamento só no papel, né? Onde que põe algumas unidades ali no mercado, mas realmente não tem aquele volume para que a massa possa comprar na realidade, né? Eu acredito, pessoal, que assim, o destino dessas ARC, pelo menos dessa geração, é meio que esquecimento, porque assim que sair a RTX 5060 e as RX 9060 e 9060 XT, eu acredito que essas placas serão completamente esquecidas, cara. Sinceramente, eu tenho essa impressão, tanto pelo volume que é baixo, né? Principalmente no Brasil, essas placas serão pouquíssimas unidades e isso vai torná-las cara pra caramba, né? Porque o que faz com que as placas acabam tendo um preço mais reduzido no Brasil é o volume, né? Entrada de volume no país, porque quanto mais o pessoal compra, mais eles conseguem abatimento nos valores no quesito desses lotes que eles compram, né? De containers e tal. Então, quando o volume é reduzido, geralmente a placa fica cara, né? Então, sinceramente, pelo menos aqui no Brasil, pessoal, não vejo essas placas fazendo nenhum sentido não, tá? E quando o lançamento, como eu tô falando, tanto da 5060 e da RX 9060, eu acredito que essas placas também serão completamente apagadas da existência, cara. Vou falar pra vocês, mas vamos ver, né? Só o futuro nos dirá. Mas aqui, referente à performance, vamos dar uma olhada aqui. Eu tô aqui no canal TechSpot. Esses reviews aqui são feitos lá pelo Steve do Hardware Unboxed, né? Os mesmos dados, né, que tem aqui são aqueles que ele mostrou lá no vídeo do canal dele. Então vamos dar uma olhada aqui em alguns jogos. O legal dele é que ele fez algo bem legal, que é tanto com um processador absurdo, topo de linha, que ninguém vai usar com essas placas aqui. Eu vou pegar como base, pessoal, apenas os testes com o Ryzen 5 5600, que é a realidade de quem vai comprar uma GPU dessa. Inclusive, pessoas que iriam comprar uma GPU dessa seriam pessoas que têm um processador ainda mais fraco ainda, né? Seria o pessoal com Ryzen 5 3600, né? Com Intel ali 5 11400, 11400F, né? 12400, 12400F, é mais ou menos esse pessoal que vai estar adquirindo uma placa de vídeo de entrada dessa, né? Não faz, na minha opinião, não faz sentido nenhum testar uma GPU dessa com um processador absurdamente forte como esse aqui, tanto que o Steve mesmo descobriu que essas ARC, dependendo do jogo, elas têm um overhead de drive absurdo, onde que, obviamente, em teste com uma CPU monstruosamente forte como o Ryzen 7 9800X 3D, ela desempenha muito bem, mas quando você coloca com a CPU mais fraca, ela acaba perdendo muita performance em alguns jogos devido a esse overhead drive que ela tem. Então nós vamos ver algum caso aqui, principalmente se eu não me engano foi o Spider-Man, que teve esse problema aí, do overhead drive atacar ali, e no 5600 tem uma performance bem inferior a com o Ryzen 7 9800X 3D, né? Então, nós podemos começar aqui. Ele fez testes em resolução nativa e também usando os upscalers, né? Seja o CSS, o FSR ou o DLSS, né? Então aqui nós temos aqui, vamos para o primeiro teste no Marvel Rivals em 1440p na qualidade médio, né? Então a gente vê aqui que com o 5600 ela se comporta até bem, né? Olha só, em relação às outras placas, né? Você vê que ela entrega uma performance boa, inclusive ela tem 10 GB de VRAM em relação a 4060 e a 7600 que tem só 8, e a B580 tem 12, tá? Então você vê, ó, que entrega uma boa performance, né? Em relação às outras placas, né? Inclusive a 7600 saiu piorzinha aqui no caso.
E você vê também que elas perdem, né, um pouquinho da sua performance aí em relação a tá usando ali um processador topo de linha para um processador mais básico, né, que é o 5600, ó. Você vê que a B570 ela sai dos seus 60 para os seus 55 de média, né, e dos seus 45 para os seus 38 de 1% low, beleza? Então você vê que o overhead driver já impacta aqui, ó, já começa a impactar aqui, né? Porque elas são melhores que a 4060 no caso aqui, ó, com o 9800X3D, tá? Por uma boa margem, inclusive a B580 por uma boa margem, né? E você vê que já com o processador mais fraco, ela começa a perder, ó. Ela começa a perder aqui para 4060 devido ao overhead drive, né? Então você vê que tem essa questão. E outra coisa é você que tem um sistema que não é compatível com o Smart Access Memory, no caso o Resizable Bar. Essas placas aqui são extremamente dependentes do Resizable Bar. Se você tiver um sistema que não tem compatibilidade com o Resizable Bar, elas são horríveis, pessoal. Não vale a pena comprar mesmo se você tiver um sistema mais antigo desse, tá? Não vale. Porque aí junta overhead de driver, porque em uma plataforma dessa, obviamente, você tem um processador mais fraco. E também tem a questão de não ter a tecnologia do Resizable Bar, que também elas são completamente dependentes. Então aqui, pessoal, agora com o Upscaler no modo qualidade aí, né? Onde você vê que no 9800X3D, né? Ela tem uma excelente performance. Você vê que, ó, ela fica até pau a pau com a 4060 basicamente, né? Você pode ver. É uma performance excelente, porém, quando vai para a realidade, né, volta para a realidade aí com o processador normal, o processador que a maioria tem, né, nível de performance que a maioria tem, você vê que acaba já ficando mais equilibrado, né? Tanto a B580, que perde praticamente toda a sua vantagem, né, com o processador mais fraco devido ao overhead drive, ó, acaba se equiparando já a RX 7600, a 4060, ó, fica praticamente tudo igual ali. Então você vê que, apesar deles aqui com o processador mais forte, elas ficarem à frente, né, das outras placas, devido ao overhead, ela acaba se pareando com as outras placas, né? Outra aqui, o jogo o Jedi Survival, que é um jogo extremamente pesado, bem puxado, tanto para CPU quanto para GPU também, é muito puxado mesmo. E pelo menos aqui com o 9800X3D, todas ficam bem parecidas, né? A B570 fica aí muito próxima da 4060, praticamente idêntico, e também da 7600, ó, fica muito parecido aí todas essas placas. E a B580 se sobressai, né? E mesmo aqui com o 5600, meio que se mantém os resultados, ó. Nesse jogo aqui em específico, o overhead não impactou, né? O drive aí tá bem ajustado nesse sentido. Agora aqui, usando o Upscaler, ó, também todas se comportaram muito parecido. E o overhead realmente aqui nesse caso do Jedi Survivor não impactou as placas da Intel, né? Com a B570 entregando uma excelente performance para uma placa de $219, né? Sendo que a 4060, se não me engano, ela é 300 e poucos, $330, algo assim, né? E a 7600, se não me engano, é $300, algo assim também. Ou é $264, não, acho que é $264 a 7600, né? Lá fora, e a 4060 é por volta dos seus 300. E ficou muito parecido, né, pessoal? O overhead também não impactou aqui usando os upscalers. Já no Marvel Spider-Man, olha só que doideira isso daqui, pessoal. Com o Ryzen 7 9800X3D, você vê que ambas entregam uma performance acima da 4060 e da 7600, uma performance muito boa, muito provavelmente devido à limitação de VRAM, né? Porque o Spider-Man ele usa bastante VRAM, dependendo do preset que ele configurou. Ele colocou aqui no high, ó, no 1440p no high, no alto, né? Então você vê uma excelente performance com a CPU absurda, porém, quando você puxa essas placas para a realidade, que elas serão inseridas, que é com processadores mais básicos, você vê que elas perdem, né? Elas degradam muito a performance devido ao overhead driver que elas têm, ó. Então a 4060 acaba se sobressaindo e a 7600 acaba ficando igual, né? A elas. E você vê que se você tem uma CPU mais básica, pelo menos no Spider-Man, e tem outros jogos também, né? Tem outros jogos aí que tem esse overhead, que sofre disso. Você vê que a B580 fica a mesma performance da B570, mesmo ela sendo mais forte devido ao overhead drive, né? Então tem que se atentar a isso, né, pessoal? Aqui usando upscalers, ó, a mesma coisa, né? Você praticamente não tem ganho referente à utilização do upscalers justamente por overhead drive. Tanto que você vê aqui usando um processador mais forte, você tem esse ganho, né? Então isso é um ponto, né, pessoal? É um ponto crítico aí. O Hogwarts Legacy, novamente, entregou uma excelente performance aí, a B580, a B570, né?
em relação às outras placas, né? A 4060 no caso aqui foi a segunda melhor, né? Foi a segunda melhor aí. Só ganhando da B570, obviamente é uma placa bem mais barata, tá? E não é uma performance excelente, né? Performance excelente. Mesmo com a CPU mais fraca, você vê que não impactou também no Hogwarts Legacy. O overhead não foi um problema. Agora, usando o Upscaler, olha só. Usando o Upscaler, você vê que todas elas têm um impacto, né? Referente à performance, porque aí chega no limite dos 5600. Porém, você vê que as ARC sofrem mais, né? Elas poderiam estar entregando uma performance maior, só que não estão, devido ao overhead de driver, né? Chegou no limite delas ali, tanto que ambas se comportam de maneira idêntica, né? A B580 e a B570, ó. Performance perfeitamente idêntica. Então, é um ponto, né, cara? É um ponto bem decisivo aí, pra falar a verdade. É algo que não faz muito sentido essas placas desempenharem tão melhor assim com um processador muito top, que jamais uma pessoa com um processador desse vai estar mirando em uma placa de vídeo dessas, né? Jamais. Aqui, pessoal, olha só. No jogo Warhammer 40.000 Space Marine 2, que é um jogo que usa bastante CPU, inclusive, você não viu uma degradação tão grande no quesito de performance, né? Você tem uma certa degradação, né? Obviamente você tem uma degradação, porém não é tão grande, né? Como em alguns outros jogos, ó. Tá bem aceitável ainda, até porque realmente o Warhammer 40.000 e Space Marine 2, ele puxa muito o processador mesmo, dependendo do caso ali, usa muito, muito mesmo, né? E você vê que até que não teve tanta degradação assim, em ambos os casos aí, tanto com o 5600 quanto com o 9800X 3D. E a performance delas, acredito que seja interessante, né? Apesar que você vê que são performances inconstantes. Você tem uma certa inconsistência na performance, você não tem aquela performance linear, né? Você vê que às vezes a B580, por exemplo, ela ganha bastante da 4060 e da 7600, porém tem outras vezes, dependendo do jogo, que não, que aí ela pega e perde. Então tem uma inconsistência de performance, né? Não é uma performance linear, que você pode, tipo, levar como uma placa confiável, né? Que vai te entregar uma margem de performance confiável em todos os jogos, né? Não, em uns ela tem uma performance excelente, em outras ela acaba perdendo das placas da geração passada, tanto da AMD quanto da Nvidia, sendo que, como falei, com o lançamento da 9060 e da 5060, essas placas provavelmente serão apagadas da existência, cara, porque elas vêm, acredito eu, que a 9060 da vida deve vir quanto? Uns $300 ali no máximo, acredito eu, com uma performance bem melhor, né? E se, por um acaso, elas vierem aí com pelo menos 12 GB de memória, o que pelos rumores não é o caso, pelos rumores é 8, né? Mas vamos supor que venha com 12. Aí, realmente apagou da existência aí as placas da Intel, né? Que estão para competir com as placas da geração anterior. Novamente o Warhammer com o Upscale, aí sim, nós já... Ah, não, até que não. O overhead aqui também não impacta muito. Conseguimos ver aqui que tá praticamente igual, né? Em ambos as CPUs. O que é meio que estranho. Provavelmente ele tá testando em um ambiente leve. Porque, pela minha experiência no Space Marine 2, o 5600, em alguns casos, ele sofre bastante, cara. Bastante mesmo. Principalmente na segunda missão, se eu não me engano. Na segunda ou na terceira missão, que tem muitos inimigos vindo ao mesmo tempo, quando você pega pra atirar em vários inimigos ao mesmo tempo, a performance começa a dar umas quedas, né? Inclusive, quando você joga granada, né? Dá uma instabilidadezinha ali no frame time, né? Isso com o 5600, né? Com o 5700X 3D eu não tive esse problema, e também com o 5900X eu também não tive esse problema, né? Então dá uma impactada boa na CPU, dependendo do cenário do Space Marine, beleza? Mesmo com GPUs aqui mais fracas, como 7600 e 4060, foi o que eu percebi. É só você ver nos meus testes iniciais do Space Marine 2, se eu não me engano, eu ainda tava com 5600. Se não me engano, eu ainda tava com 5600 até eu ter trocado pelo 5700X 3D, o PC de teste, né? O processador do PC de teste. Mas aqui, novamente, você vê que elas estão perdendo para a geração passada da Nvidia e da AMD, né? Você consegue perceber isso. Olha só. Então você vê que são placas inconsistentes. Apesar de terem um preço bom, elas são inconsistentes. Na Plague Tale Requiem, por exemplo, já a B580 e também a B570 já estão aí ganhando, né, nas placas antigas aí da AMD e Nvidia, ó. Beleza? Isso em ambos os casos, ó. Você vê que aqui não teve muito impacto do overhead. Agora, usando upscalers, ó, novamente, não tem muita perda de overhead de drive, ambas aí, ó, entregando uma excelente performance numa Plague Tale Requiem. No Cyberpunk aí, pessoal, o jogo propaganda da Nvidia,
Ela se comporta também muito bem em ambos os casos, olha só. Não teve também questão de ser afetado pelo overhead drive. Tanto a B580 quanto a B570 se comportam muito bem. Você vê que quando a B570 ela encontra um jogo que ela se adapta bem, você vê que ela entrega uma excelente performance, né? Ela entrega a performance da 4060 e da 7600, basicamente, né? É uma placa assim que em quesito de hardware é excelente, né? Só que muitas das vezes vai pecar no software devido àquela questão do overhead drive. Aqui também tá excelente a performance, né? Dessas duas placas aí. E inclusive vendo o quesito do preço, né? E o quesito de VRAM também, que tem a VRAM que eu acho ideal para uma B570. Realmente 10 GB tá muito bom. E 12 GB para uma B580 tá excelente. E para uma 4060 e 7600 8 GB é ridículo. São placas aí que deveriam ter vindo com 12. E muitas vezes são limitadas por falta de VRAM. Novamente aqui no Cyberpunk, porém agora com upscalers, né? Usando aí os upscalers respectivos a cada GPU. Você vê também que a performance foi excelente no Cyberpunk, ó. É um jogo que se comporta muito bem nas ARC. Stay Human agora, pessoal. Mais um jogo também, ó, que se comportou muito bem. Você vê que em vários dos casos elas acabam superando, né, a NVIDIA e a AMD. Claro, são gerações ali passadas, né? É o que eu falei. Quando chegar as novas aí da AMD e da NVIDIA, a história será outra. A história será outra. Mas a B570 se demonstra, nesse caso aqui, nesse comparativo, é uma excelente opção para quem consegue comprá-las, né? Para quem consegue achar essas placas aí. Aí nós chegamos aqui, pessoal, no Stay Human em DX11, né? Eles são em DX11 no caso, né? E novamente ela se mantém muito bem, né? Mesmo tendo uma perda aí de performance referente à limitação de CPU devido ao overhead driver, ó, você vê que elas têm uma pequena perda, ó. A B570 sai de 91 para 81, perde 10 FPS, tanto na média quanto no % low, devido ao CPU mais fraco e o overhead. Quanto também a B580 você vê que perde também bastante, ó. Perde uma quantidade significativa de performance devido à questão do overhead driver. Enquanto isso, você vê a NVIDIA mantendo exatamente a mesma performance, porque o overhead drive é menor, 84, 84, 72, 72. Mesma coisa na AMD, você vê também perdendo menos frame rate, quer dizer, não perdendo nada de frame rate em relação a uma CPU mais fraca, porque também o overhead é bem menor, ó, 79, 79, 68, 68, é muito bom. Muito bom para as placas aí da AMD e NVIDIA no quesito de overhead driver, mesmo assim perderam para as ARC. Starfield, pessoal, olha só. Dá pra perceber que elas não que as ARC não saiu muito bem no Starfield. Elas perderam aí, tanto com o 9800X 3D, quanto com o 5600. Pelo menos aí o Starfield não se deu muito bem com elas, não. Ou elas não se deram muito bem com o Starfield, né? É quesito de otimização, né, pessoal? Quesito de otimização de software. Mas é o que eu falo, são placas inconsistentes. Ora, elas entregam uma excelente performance, ora elas não entregam uma excelente performance, né? Mas tá aí. Starfield agora com o upscaler, olha só. Pelo jeito ele não é impactado com o quesito de overhead drive. Inclusive, é estranho porque o Starfield é um jogo que também usa muita CPU, usa bastante CPU. E depende também de onde que ele testou isso daqui, né? De onde que ele fez essa captura de teste aqui. E se for lá em Nova Atlanta, lá é absurdamente pesado para processador. Absurdamente. De maneira que com 5600 lá, ele chega a pegar os seus 80, 90% de uso. Em Nova Atlanta. Tem vídeo no canal também, fazendo testes aí no 5600, no Starfield e em Nova Atlanta, com a 4060 e também com a 7600. Aqui você vê que, devido à questão de otimizações, ela perde para 4060 e para 7600. Para 7600 fica bem parecido, inclusive. A NVIDIA que dá um boost aí, né? Olha só. Aqui fica pau a pau, né? Já com 5600 fica pau a pau aí. Com a AMD, no caso, a NVIDIA continua se sobressaindo. E as ARC não se saiu bem nesse jogo em específico, né? Tanto que você vê que a média é bem afastada do 1%, né? Já você vê aqui que a média da NVIDIA é bem mais próxima que 1%, e também a AMD também tá bem mais próximo. A média tá bem mais próxima do 1%. Né? Já da ARC tá bem afastado, 48 para 33, 50 para 37. Mesma coisa aqui, né? Então você vê que realmente, dependendo do jogo, é inconsistente. Aqui no flop monstruoso do ano passado, que foi o Dragon Age The Vanguard, também não teve nenhum impacto referente a overhead drive. A B570 e B580 se comportaram muito bem mesmo, uma excelente performance, inclusive, em todos os casos aqui, seja com 5600, seja com 9800X 3D.
Aí usando os upscalers também, não teve nenhum tipo de degradação. E realmente a B570, quando ela funciona perfeitamente bem, e também quando o overhead drive não a impacta com um processador mais fraco, você vê que ela se torna uma excelente opção de compra, principalmente no preço que ela existe hoje, né, que é $219. Ela é uma excelente opção, vindo com 10 GB de VRAM, então é uma excelente opção. Mas aí é aquilo, você tem que estar preparado, né, para as inconsistências. Aqui o Star Wars Outlaws, que é um jogo extremamente pesado e também usa muita VRAM e banda da placa, inclusive. Não é à toa que as ARC se saem bem, né? Olha só, se saem bem. Inclusive estranho, né, que a B570 se sai melhor com 5600 do que com 9800X3. É esquisito, né? Mas também é por muito pouco, é margem de erro, basicamente. Margem de erro de passada de benchmark, né? Também se saiu muito bem, pessoal, as ARC aqui no Star Wars Outlaws, que é um jogo bem mediano, inclusive. Eu zerei ele, achei bem mediano. Bem mediano mesmo. Star Wars, o Jedi Survivor é infinitamente superior. Novamente aqui usando os upscalers, elas meio que mantêm a performance, né? Seja no 9800X3E quanto no 5600. Uma boa performance, pessoal, porque o Star Wars Outlaws realmente é bem pesado. E a 7600 vem se saindo mais ou menos, né? É uma placa bem capadinha, pessoal. A 7600, vou falar pra vocês que é uma placa realmente bem capadinha. Os 8 GB dela acaba limitando bastante, né, essa placa aqui, em vários jogos, tá? A 4060 impacta também, porém ela impacta menos porque a NVIDIA ela tem um processo de compactação de memória melhor, né? Ela compacta mais ali os assets na VRAM. E dessa maneira ela consegue dar uma preservada nisso aí, mas não foge ao caso de limitar, tá, pessoal? Você jogando ao longo do tempo, porque aqui são benchmarks, pessoal, de coisa de 1 minuto, 2 minutos de captura, tá? É pouquíssimo tempo para saturar o sistema de memória da placa de vídeo. Porém, eu usando essas placas aqui para jogar mesmo 2, 3, 4 horas, na 4060, por exemplo, no Outlaws, o que acontecia? As texturas paravam de carregar, porque a VRAM da placa acabava. Então você vê que essas placas de 8 GB, ambas, né, a 4060 e a 7600, elas já estão sendo extremamente limitadas nos jogos atuais. Tanto que eu já há muito tempo eu não recomendo mais a você dar mais de R$1.600 em uma placa 8 GB. Na minha opinião não faz sentido nenhum, por isso que eu falo, se a 5060 e a 9060 vierem com apenas 8 GB, essas placas pra mim elas são lançadas mortas, né? São placas que não faz sentido nenhum de existir com 8 GB de VRAM, porque uma simples 6600 em muitos dos casos, ela é limitada por VRAM. Uma simples 6600, né? Então qual o sentido de você comprar uma placa 2, 3 vezes mais forte que uma 6600 com os mesmos 8 GB de VRAM? Zero sentido. Só vai comprar mesmo o pessoal desinformado, o pessoal que só vê benchmark assim de 1 minuto, 2 minutos, e acaba achando que a placa se comporta bem. Porém, como eu falo, em 1, 2, 3 minutos não dá tempo de saturar o sistema de memória da placa. É por isso que muitas das vezes em uma jogatina longa também, a B580 e até mesmo a B570 pode ser que se saia melhor, né? Em um teste longo, uma gameplay longa, né? Aqui o War Thunder, ó, em DX11, olha só. Nós temos aí com o 9800X3D, que é um processador absurdamente forte, você vê que todas as placas se comportam muito bem, inclusive a RTX 4060 acaba saindo pior. Não entendi o porquê. Em DX11 sair pior, achei estranho. Sendo que, olha só, com um processador mais fraco, devido ao overhead driver da Intel, na verdade devido ao driver da Intel não ser tão bom quanto da NVIDIA no quesito de gerenciar o DX11, porque pra quem não sabe, o DX11 é meio que algo automatizado. O driver que vai atribuir a utilização da CPU, né? O driver da placa de vídeo em si, não é muito que o desenvolvedor não escolhe isso, né? Tanto que nesse caso a NVIDIA se sai melhor porque o driver de DX11 da NVIDIA é muito bom. Esse gerenciamento de CPU do driver da NVIDIA é muito bom, né? A o da AMD acaba saindo um pouco melhor do que as ARC, ó. Um pouco melhor do que as ARC. Você vê que as ARC 1% low é muito mais para baixo do que a média. Olha só, nos ambos os casos, e inclusive ambas ficam limitadas no mesmo frame rate, basicamente, com o processador mais fraco. Já a AMD você vê que a diferença, né, do frame rate da média pro 1% low é bem mais alta do que a da Intel, ó. Ou seja, ela entrega uma performance bem mais consistente que a Intel em DX11. Pelo menos nesse caso específico aqui do War Thunder. Aqui com upscalers, olha só, acontece a mesma coisa. Eu vou olhar só do 5600, pessoal, porque é o que importa, tá? Porque ninguém vai usar uma placa dessa com 9800X3D, beleza? Então nós vemos aqui que elas também, novamente, são bastante impactadas com o overhead driver, né? Inclusive não conseguem subir em nada a performance
devido a esse overhead drive, né? Aí que a NVIDIA se sai melhor, porque o DX11, o gerenciamento do DX11 da NVIDIA é bem melhor, da atribuição de CPU. E o da AMD é o segundo melhor, tanto que você vê que ela consegue ganhar performance mesmo com essa limitação de CPU. No DX11, óbvio, no DX12 aí a coisa muda. Olha só, no DX12, quem é o responsável por fazer esse gerenciamento de CPU e otimização é o desenvolvedor e não o driver. Então o desenvolvedor que tem que fazer a otimização ali. Sendo assim, eles fizeram a otimização muito bem, nesse caso, para as ARC. Ó, funciona muito bem nas ARC, seja com o 9800X3D, seja com o 5600. Você já não vê as ARC sofrendo aí com esse overhead driver, porque DX12 meio que não tem tanto a ver com o driver assim. Geralmente é o desenvolvedor que dá aquela otimizada ali manualmente. Olha só. Desenvolvedor ou a própria engine também, tá? Uma Unreal da vida, por exemplo. Essa otimização é meio que automatizada pela engine, né? Olha só. Então aí quem sai perdendo realmente é a 7600, que eu já falei várias vezes, que é uma placa bem capadinha. Aqui o Artana também DX12, só que também usando upscalers, né? Olha só. Aí o frame rate sobe bastante, né, com os upscalers, tanto no 5600 quanto no 9800X3D, ó. Você vê que não tem tanta perda assim em um processador mais fraco nessas placas no DX12, ó. Interessante, né? The Last of Us Part 1, que é um jogo que também usa muita CPU, foi um dos casos também de eu ter, um dos motivos de eu ter também trocado o 5600 pelo 5700X3D no meu PC de teste, porque no The Last of Us em alguns momentos o 5600 não conseguia manter os 60 FPS. E dessa maneira eu tive que trocar, né? Porque tava começando a limitar muito as placas, né? O 5600. Em poucos jogos, não são muitos jogos que limitam, não. Só que como é o PC do canal, o PC de teste do canal, né? Eu não poderia deixar isso acontecer de maneira muito recorrente. Então eu acabei optando por trocar. Todas entregando uma excelente performance aí no The Last of Us Part 1. Usando upscalers. Também todos entregando uma excelente performance. E você vê que quando funciona a B570 realmente é uma excelente GPU. Aqui é quesito de consumo que eu acho que não vai importar tanto assim, tá, pessoal? Essas placas aí todas não vão gastar um absurdo de energia. Olha só. Nada disso daqui vai fazer tanta diferença no final do mês, até porque você não vai ficar 24/7 jogando direto aí no PC, né? Então, na prática, acredito que nenhuma delas vai fazer tanta diferença assim no final do mês. Aí botou consumo de energia no Hammer aqui. Nada disso é muito relevante no final do mês, tá, pessoal? Não vai fazer tanta diferença assim. Principalmente se você é como eu, que não fica jogando com frame rate solto, né? Tá bom, o consumo dela não tá ruim, não. Pela performance que ela entrega e o hardware que ela entrega, não tá ruim, não. Novamente, consumo de energia aqui no Star Wars Outlaws. Aí aqui, pessoal, é a média nos 13 jogos que foram testados, né? Então nós podemos ver aqui que na média dos jogos aí, a B570 é uma excelente GPU. Né? Você vê que é uma excelente GPU em referência ao preço. Usando upscalers aqui também, ó, se demonstraram excelentes GPUs, excelentes escolhas, né? Vamos dizer assim. Então, pessoal, qual é a minha opinião referente a essas placas voltadas para o mercado do Brasil? Porque o que importa pra gente é o mercado do Brasil. O mercado lá fora tanto faz. Porque o Brasil é mais ou menos um mundo paralelo, né? Onde tudo vem mais caro, onde tudo meio que se distorce em relação ao mercado lá americano, o mercado europeu, etc. É completamente diferente as duas coisas, né? Conclusão que eu tiro aqui da B570, pessoal. Conclusão, é uma excelente GPU, entrega um excelente custo-benefício, né? Porém, tem as suas ressalvas. Para sistemas mais antigos, como aqueles que não têm o Resizable Bar, né, habilitável, você praticamente pode tirar da sua cabeça de comprar uma ARC, porque elas não funcionam bem de maneira nenhuma sem o Smart Access Memory, tá, pessoal? Na verdade, sem o Resizable Bar, né? O funcionamento é horrível, horrível mesmo. Outra coisa é referente ao overhead driver em alguns jogos. Não são todos, como vocês viram aqui, não são todos, mas aqui só tem 13 jogos, né? Existem milhares de jogos aí. E realmente esse quesito do overhead, se você tiver uma CPU também muito fraca, vai também te impossibilitar de comprar uma placa dessa, porque você vai estar perdendo bastante performance em detrimento do overhead driver. Vamos lá, outra coisa, inconsistência, pessoal. Tem jogos que ela rende muito bem e tem jogos que ela rende muito mal. Então você tem inconsistências no meio do caminho aí. Então vamos dizer assim que não são GPUs confiáveis, né? E você pode confiar que ela vai sempre te entregar aquele potencial de performance dela ali em todos os jogos. Não é o caso. E também levando para o lado do Brasil, nós vemos a quesito de disponibilidade. Essas GPUs, eu acredito, não terão uma boa disponibilidade no Brasil. Elas vão ser caras devido à escassez e vai acabar que não vai valer a pena você pegar uma ARC em detrimento a uma NVIDIA ou uma AMD, né? É o que eu acredito, pessoal. Claro, nós temos que esperar
essas GPUs, ver se elas vão chegar aqui no Brasil pelo menos, porque já foi lançada há bastante tempo lá a B580 lá no mercado americano, no mercado europeu, porém nós não vimos ainda essa placa no Brasil. Eu pelo menos ainda não vi, né? Não tenho nem ideia do preço que isso vai chegar aqui. Eu acredito que vai chegar caro, acredito que vai chegar a mais de 2 mil, deve chegar uns 2.200, 2.300, 2.500, e vindo nesse preço, pelo menos a B580 não vai valer a pena pra gente aqui, porque tem opções melhores, como a própria 6750 XT, uma placa que tem os seus 12 GB de VRAM, uma placa que tem uma consistência muito boa em praticamente todos os jogos, né? E tem um excelente poder computacional. E também não tem limitações no quesito de barramento de PCI Express, já que ela tem todas as 16 linhas PCI Express ativadas ali. Então, mesmo que você tenha um sistema mais antigo, você não vai ser tão impactado assim. Inclusive, são placas que também funcionam bem sem o Resize Bar ativado. Então, se ela chegar por esses preços aí de 2.000, 2.200, 2.300, 2.500, no caso da B580, e também mesma forma, a B570 também, se chegar por uns 1.800, 1.900, acaba que não vai valer a pena, pessoal, pegar essas placas aqui no Brasil. As pessoas com certeza vão acabar pegando uma Nvidia ou uma AMD, eventualmente. E também nós temos aquela questão, elas estão brigando com as placas anteriores da AMD e da Nvidia, né? Tá muito próximo do lançamento aí de 5060 e de 9060. Então, eu acredito que com o lançamento dessas placas novas aí, das novas gerações da AMD e da Nvidia, essas placas serão praticamente deletadas da existência, cara. Principalmente no Brasil, onde que elas nem chegaram ainda, e eu acredito que nem vão chegar em um volume que faça sentido você adquirir, tá? Infelizmente é isso, pessoal. É muito difícil uma empresa que, vamos dizer que é novata, entre aspas, né? Porque se trata da Intel, uma empresa ali milenar praticamente, vamos dizer centenária aí praticamente, no mundo da tecnologia no quesito de CPUs, porém no mundo das GPUs ela é novata, e nesse caso vai ser muito difícil ela penetrar no mercado, vai ser muito difícil. Principalmente competindo com as gerações mais novas da AMD e da Nvidia, né? Vai ser bem complicado. Então a minha conclusão é essa, pessoal. Essas placas no Brasil não vão fazer sentido nenhum. Infelizmente, essa é um fato que eu acredito que vai acontecer. Não posso dar 100% de certeza porque essas placas ainda não chegaram no Brasil, mas eu acredito que vai acontecer isso, né? Essas placas vão ser praticamente deletadas da existência e o pessoal vai simplesmente esquecer que essas placas existem, pelo menos no Brasil. Eu aqui no canal pretendo pegar pelo menos uma 5060 e uma 9060 XT, mas vai depender única e exclusivamente se elas tiverem 12 GB de VRAM, pelo menos. Se a 5060 tiver 8 GB, eu não vou pegar pro canal, tá? Não vou. E se a 9060 também tiver 8 GB, eu não vou pegar pro canal. Só vou pegar aquela que tiver pelo menos 12 GB e estiver num preço razoável. Se não tiver muito mais caro também, por volta dos seus 3 mil reais, uma 5060, na minha opinião, se tiver 12 GB, não faz sentido. É muito dinheiro, é muito caro, né? Então você, se chegar nesse preço, você tem opções melhores, que é no caso a 6750 XT novamente, que geralmente é vendida pelos seus 2.300 reais, e vale muito a pena nesse preço essa placa, pelo seu poder computacional, VRAM, consistência, etc, tá, pessoal? Então essa é a minha conclusão. No momento, pelo menos pelo que eu sei dessas placas até então, e elas não estarem disponíveis no Brasil, não é uma opção válida ainda pro brasileiro. Beleza, pessoal? Se você gostou do conteúdo, dê aquele like, compartilhe, comente e se inscreva no canal para que cada vez mais o canal esteja crescendo e cada vez mais eu tenha mais relevância aí no mundo aí dos jogos, dos PCs, dos hardwares, né? E não se esqueça de ajudar o canal financeiramente da maneira que for possível, assim você ajuda a que eu consiga manter o trabalho. Até o próximo vídeo, fique com Deus, falou!